Olá, galerinha da Grande Rede, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a Bíblia. Será que a gente pode questionar a Bíblia? E nessa entrevista de hoje nós temos um convidado especial, uma pessoa que veio de Blumenau, cidade vizinha, a cidade de Timbó, muito próximo aqui à cidade de Timbó, nosso querido pastor André, da primeira igreja nacional em Blumenau, a Igreja Batista Nacional de Blumenau. Pastor André, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, a passarela é toda sua. Deus abençoe o senhor, fique à vontade, se apresente para a nossa audiência. Amém. Obrigado, Leandro, aí pelo convite, obrigado a todos que estão nos acompanhando. E para nós é um prazer muito grande podermos estar questionando, perguntando, tentando responder também em temas tão importantes que para nós, que é a palavra de Deus, quer poder compartilhar algo da palavra de Deus. Então quero agradecer, Leandro, aí pelo convite, agradeço a todos que estão nos acompanhando também nesse momento especial. Legal, pastor, é um prazer ter o senhor aqui com a gente, né? A gente já estava tentando acertar nossas agendas, já tinha um tempinho, né? E agora a gente conseguiu. Mas, pastor André, essa entrevista de hoje nós vamos falar realmente do tema que originou esse podcast, na verdade, né? O podcast, ele começou com uma ideia inicial que era saber se a gente poderia questionar a Bíblia, né? E de que forma a gente poderia, se é possível questionar a Bíblia, né? Como a gente poderia fazer isso? A gente tem muitas coisas por aí que a gente sabe que rola, né? Pela internet, a galera falando a respeito da Bíblia, mas então o nosso tema de hoje é justamente o nome do nosso podcast. Pode questionar a Bíblia? Pastor André, por favor, comece a nos ajudar nesse tema. Amém. É uma colocação de certa maneira intensa e interessante, questionar a Bíblia, questionar a palavra de Deus, que parece um pouco irreverente nós falarmos se podemos questionar a Bíblia. Mas quando nós olhamos, por exemplo, em Atos capítulo 17, havia um povo chamado os Bereanos de Bereia, e quando os apóstolos foram lá pregar a palavra, nós entendemos e vimos lá que os bereanos iam lá e analisavam se aquilo era de fato como estava sendo falado. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, de certa maneira, nós podemos questionar, com todo temor, com todo respeito, né? Mas podemos questionar a palavra de Deus, se ela é a Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela é inspirada por Deus, nós podemos questionar. E até uma colocação, Leandro, um dos personagens que eu mais admiro, é considerado como o grande evangelista dos nossos últimos séculos ali, que era Billy Graham. Houve um momento na vida do Billy Graham que ele questionou, com todo respeito, com todo temor, se a Bíblia era a palavra de Deus de fato ou não. Ele questionou, perguntou para Deus e ele teve essa resposta em seu coração. Então nós podemos, com todo temor, com toda reverência, questionar se a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Muito legal, pastor. E assim, o que muitas pessoas me perguntam normalmente, né? Eu sou cristão desde 2007, então muitos amigos me conheceram antes de eu ser cristão. E aí, depois que eu me converti, eles me falavam assim, cara, mas que loucura é essa? Agora tu virou Bíblia, agora tu tanto que falava mal de todo mundo, desses pastores, e eu falava mesmo, né, antes de me converter. E aí eu falo, gente, a palavra de Deus, você pega a Bíblia para ler, não tem outro caminho. Quando você começa a ler, ela vem trazendo para você tanta revelação, tanta presença do Espírito Santo, que é impossível o cara resistir e não entregar sua vida a Jesus. Mas o grande questionamento, pastor, dessa galera que não é cristã, é o seguinte, como é que eu posso confiar num livro que foi escrito por homens? Né? O grande questionamento é esse, não, mas foi o homem que escreveu, Deus não veio à terra e com a sua própria mão escreveu a Bíblia, então eu posso questionar, claro que eu posso, a Bíblia de forma nenhuma é inquestionável, né? Isso as pessoas falando, né, pra mim, né, conversando comigo, a galerinha que gosta de fazer corte aí, cuida com esse negócio, hein? Não vai pegar um corte meu aqui e falar que eu não acredito na Bíblia, pelo amor de Deus. Mas então,
muitas pessoas questionam a respeito disso, né? E como é que a gente consegue, pastor, de uma forma, lógico, sem religiosidade, porque a religiosidade, eu acho que é a maior prisão que nós temos dentro das nossas igrejas, é a religiosidade. Então, como é que a gente consegue explicar, sem religiosidade, que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e que aquilo que está ali é realmente o próprio Deus que inspirou? Eu costumo dizer, Leandro, e aqueles que estão nos acompanhando aqui, que aqueles que questionam a inspiração divina, ou questionam se a Bíblia é a palavra de Deus, e como nós falamos agora há pouco, é possível questionar, é aceitável questionar, e eu costumo separar em 2 tipos de públicos distintos. Ambos estão questionando, ambos estão se perguntando, a Bíblia é a palavra de Deus? Os 2 estão perguntando, mas eu costumo separar aqui em 2 públicos. O primeiro público seria aquele que tem uma dúvida genuína. Como eu citei agora há pouco, o próprio Billy Graham teve um momento que teve a sua dúvida, ou os próprios bereanos, ou pessoas que estão com o coração abertos, estão apenas questionando quais as bases, quais as opiniões, quais as argumentações que eu posso ter para crer ou não. A nossa fé, ela não é uma fé cega, ela é uma fé, o apóstolo Pedro fala, e nós apresentarmos a razão da esperança que há em nós. Então a nossa fé, a nossa esperança, aquilo que nós cremos, é uma fé racional, de certa maneira. Então há algumas pessoas que estão neste momento nos questionando, de maneira genuína, e esperando que nós venhamos apresentar de alguma maneira argumentos, ou estão abertas a receberem respostas. E essa é muito bem-vinda na audiência, talvez alguns que estão nos acompanhando nesse momento aqui, sejam pessoas que estão com essa dúvida. Porém, existe outro tipo de público, e esse público é aquele questionamento por questionamento, aquela negação por uma negação apenas. Essas pessoas dificilmente ouvirão alguma argumentação, ou receberão algum conselho que fará elas mudarem de ideia. E eu digo isso, Leandro, porque nem que se nós tivéssemos a capacidade de fazer isso, não temos, mas tivéssemos, de trazer o próprio Senhor Jesus em pessoa aqui nesse podcast e ser entrevistado por ti, né? Meu Deus, hein? Olha... E ele fizesse parte aqui, semana que vem temos o próprio Senhor Jesus ser entrevistado. Meu Deus do céu. Nem Jesus, pasmem, nem Jesus mudaria a opinião dessas pessoas. E eu digo isso com prova, né? Quando Jesus esteve entre nós, Jesus esteve durante 3 anos de ministério, 33 anos de vida aqui, ele pregou a palavra de Deus, ele operou milagres, fez coisas que nunca se repetiria provavelmente na história da humanidade, e com todos esses acontecimentos, essas pessoas que estavam fechadas, não mudaram de opinião. Muitas pessoas que tiveram o privilégio, não de ouvir um podcast de Jesus, mas tiveram o privilégio de ouvir palavras, ministrações, respostas de Jesus, decidiram não mudar de ideia. Decidiram. Então, é o que eu comento, e de 2 públicos. Alguns que estão nos acompanhando estão se questionando de maneira sincera, singela, e são muito bem-vindos e vão receber algumas informações nessa noite, e talvez mudarão de ideia ou formarão opinião. Existem outros que não. Esses estão fechados, esses dificilmente. É como aquele torcedor de time de futebol, né? Ele torce, vamos pegar ele para o Vasco da Gama. Se algum vascaíno estiver nos acompanhando, ele vai nos odiar. Eita. Torce para o Vasco da Gama. Eu sou vascaíno, mas tudo bem. O Leandro pode falar com conhecimento de causa. O Vasco da Gama perdeu, foi rebaixado. Mas para o Leandro, o Vasco da Gama vai ser o melhor time sempre. Pode vir um flamenguista aqui tentar convencer, ele não vai convencer. Pode vir um torcedor do Fluminense tentar convencer ele, não vai convencer, porque ele está fechado nessa opinião dele. E da mesma maneira, a palavra de Deus, aqueles que estão fechados, dizem assim, não aceito a Bíblia como palavra de Deus. Eu estou fechado, não é uma dúvida genuína, estou fechado. A minha opinião, eu vou lutar até a última por essa minha opinião. Dificilmente vai mudar a sua forma de ver. E o interessante é que o que Deus, na verdade, busca, a palavra de Deus diz, né, que Deus ele vem em busca das ovelhas perdidas, né? E é justamente esses que têm o coração mais duro, que estão fechados, que realmente não querem,
é que muitas das vezes, 99% dos casos, são aqueles que quando pega para ler se converte. Isso. Né? E então, existe poder, de fato, na Bíblia, né? Mas a gente precisa abrir o nosso coração para que a palavra possa entrar e fazer transformação. Se a gente for olhar, a palavra, ela realmente tem poder, porque em Gênesis capítulo 1, logo no princípio, né, Deus cria todas as coisas através da palavra. Ele disse, haja e houve. Que acontece e aconteceu, né? E as coisas foram todas assim. Então, um teste que eu acho que dá para ser feito se você em algum momento você é ateu, não acredita, né, que existe Deus, ou não acredita na Bíblia, legal, eu proponho um teste, né? Pega e começa a ler. Vai lá nos evangelhos, né? Eu já vou começar logo a falar. Já vai logo pelos evangelhos, começa lendo os primeiros evangelhos, né? Depois vê as cartas, olha lá as epístolas de Paulo, né? Que são fantásticas, meu Deus. E assim, eu duvido que alguma coisa não mude, que não transforma, que o cara vai começar a fazer um monte de questionamento, né? E isso é porque a palavra tem poder, né? Então, quando a gente fala em questionar, todos nós já tivemos um momento em que a gente questiona Deus, né? Eu acho que 100% das pessoas já tiveram, né? Eu posso falar por mim, eu já questionei Deus, sim, várias vezes. E até há pouco tempo atrás ainda questionei a respeito de uma situação. E eu acho que esse tipo de questionamento ele é sadio, né? Porque as respostas elas só acontecem quando você tem perguntas. Sim. Né? As soluções só aparecem quando você está em busca de uma solução. Né? E eu não sei o que o pastor pensa a respeito disso, né? Eu estou lançando, mas é algo que pelo menos eu penso a respeito. Eu acho que a gente precisa de fato questionar. Né? Quando nós olhamos com relação a questionar, né? Eu havias comentado, Leandro, que em algum momento tu questionou, eu também já questionei, muito provavelmente muitos que estão aqui nos acompanhando, enquanto ouve a nossa conversa aqui, também, em certa situação, no momento de luta, de dificuldade, eu questionei, e é normal isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos ali para os livros de Salmos, né, que Salmos é Deus falando através de pessoas falando. O livro de Salmo é lindo. Martinho Lutero chamava o Salmo de a mini Bíblia, né, porque tem tudo que tem na Bíblia praticamente resumido ali no livro de Salmos, é a alma do ser humano sendo expressa naquele momento. E no livro dos Salmos, se você quiser depois ler em casa também, em vários momentos são pessoas questionando. O livro de Salmos talvez poderia ser quase com o salmista, por exemplo, vou citar apenas um, aqui poderíamos citar mais, Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É um salmista, é um homem, provavelmente Davi, se questionando no momento de dificuldade, da onde virá o socorro? Então a Bíblia, há vários momentos em que homens, o livro de Salmos e a Bíblia é a expressão do sentimento, é inspirada por Deus, então vamos trabalhar isso aqui, mas demonstra a humanidade das pessoas. Então aqueles homens estavam se questionando. Então o livro de Salmo, então não há nenhum problema, se você estiver questionando em casa, estiver com dúvida, fique à vontade. Você é tão ser humano quanto o salmista, quanto o Davi, quanto muitos e muitos homens de Deus que estão citados na palavra de Deus. Sim, e assim, o interessante da gente, alguns argumentos e até elementos nos levam, para quem é cristão, né, depois que a gente começa a ler a Bíblia, a gente conhece um pouquinho mais, né, a gente nunca conhece tudo, mas a gente sempre vai conhecendo um pouquinho mais. E uma coisa que me chama muita atenção é que o próprio Jesus, ele cita o Antigo Testamento diversas vezes, né? E aí eu quero me colocar no lugar daquele que questiona. Eu estou tentando trazer a minha memória aqui, né? Alguns questionamentos, né? E aí de repente a pessoa que está do outro lado pode falar assim, nada, isso aí foi o cara que escreveu. Ele escreveu dizendo que Jesus citou e não tem prova nenhuma. Tá legal, beleza. Então como é que Jesus se livrou de Satanás no deserto? Sim, é interessante, Leandro, eu vou entrar aqui, desejo, dentro do que for possível aqui nessa eu queria que aqui seja quase que uma introdução a esse tema tão rico, mas desejo talvez de alguma maneira apresentar aqui uns 6, mais ou menos, informações que nos levam a
ter a compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus, e até por coincidência a primeira seria essa informação que tu havias passado ali. Se alguém me perguntar, passe para mim algumas informações, ou me fale por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós olhamos, e nós vamos colocar Jesus tanto como personagem espiritual, né, que ele é a questão espiritual, o líder espiritual, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus, como diz João Batista, mas como personagem histórico também. Nenhum personagem, talvez, de 2000 anos atrás, tem tantas comprovações históricas da sua existência como Jesus. Jesus, há várias e várias comprovações históricas do personagem histórico de Jesus. E esse personagem, tanto é que esse personagem simplesmente mudou a nossa era. Nós estamos hoje no ano 2024. Depois de Cristo. Depois de Cristo, exatamente, né? Ele mudou a contagem. Então é um personagem histórico de grande importância. E esse personagem histórico, se você pegar, você que está nos acompanhando em casa, e ler apenas as 4 biografias de Jesus que foram escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João, que são biografias, homens que um era pescador, que era João, outro era um coletor de impostos, que era Mateus, o outro era um médico, que era Lucas, o doutor Lucas ali, e tinha um outro pescador, João, o apóstolo João. Olha assim, 4 homens de posições sociais diferentes, alguns até que vieram um pouquinho depois, mas os 4 fizeram a biografia de Jesus, e na biografia de Jesus, quando você olhar como Jesus se referia à palavra de Deus, em vários momentos, ele citava a Bíblia como palavra de Deus. Ali, como tu havia comentado até, Leandro, ele tá no deserto, lá sendo provado por Satanás. Naquele momento, nós poderíamos citar vários e vários, mas eu não quero ser mais sintetizar nesse momento, mas lá no deserto, quando Jesus está no deserto, passando por um momento de dificuldade lá, o que ele faz? Ele cita nos 3 momentos que Satanás tenta ele cita o Antigo Testamento como palavra de Deus. Quando ele vai se batizar no Jordão, ele olha para João Batista, que está para se batizar, ele fala, para que se cumpra aquilo que os profetas falaram. Nas Escrituras, né? As Escrituras. Quando ele tá entrando em Jerusalém, quando ele está no Getsemane, quando ele está na cruz, Deus meu, que ele está parafraseando o Salmo, né? Deus meu, por que me abandonastes? Então, se você pegar uma caneta, é Lumicolor que chama, né? Aquela caneta, e você começar a marcar quantas vezes que Jesus cita o Antigo Testamento como palavra de Deus, a sua Bíblia vai ficar extremamente colorida, porque Jesus em vários momentos cita a Bíblia, ele dá a Bíblia autoridade e palavra de Deus. Então, se nós formos terminar nossa conversa aqui, Leandro, eu só dizer assim, só o fato de Jesus olhar para isso aqui como palavra de Deus já nos daria argumento suficiente para nós dizer que ela é a palavra de Deus. E tinha momentos que ele ia ele ia ensinar, né? Quando criança, né? Ele ensinava lá no Sinédrio, né? Isso. Se não me engano. Nas sinagogas. Isso. Então, ele trazia... De onde vinha aquele conhecimento? Ele tinha lido em algum lugar. Isso. Né? E a gente sabe que na época de Jesus, a gente não tinha a Bíblia formada como nós temos hoje, Isso. né? A gente só tinha, quando Jesus veio, só tinha o Antigo Testamento, né? Que era o Pentateuco, os profetas, profetas maiores, menores, né? Salmos, Cantares, se eu não me engano, Salomão também já tinha, né? O livro de Jó, que era um livro histórico, se eu não me engano, né? Enfim, mas a gente não tinha o Novo Testamento ainda. Aí, de repente, a pessoa pode estar falando, mas ele não citou o Novo Testamento. Claro, não tinha como ele citar o Novo Testamento, que ainda estava em produção. Ele era o próprio Novo Testamento em produção, né? Mas Jesus, em vários momentos, ele faz essas citações, e interessante que os apóstolos também, depois, apóstolo Paulo, meu Deus, as cartas do apóstolo Paulo, quando eu fiz seminário, a minha professora de seminário falava assim, quer aprender o Velho Testamento? Vai lá nas cartas do apóstolo Paulo, vai nas cartas do apóstolo Paulo. Você vai aprender o Velho Testamento de uma forma bem rica, porque o apóstolo Paulo acho que foi um dos que mais citou, né? E ele fazia várias linkagens, né, com o Antigo Testamento, por ele ser um mestre da lei. O apóstolo Paulo não era um qualquer, né? Ele era um cara com uma posição social bem colocada no Império Romano, aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Então, era um cara com muito conhecimento das Escrituras.
né? E, sem sombra de dúvida, uma autoridade para poder falar do assunto. Então, só por aí a gente já vê que os questionamentos já não vão se sustentando, né? Porque Jesus citava as Escrituras, né? E aí a gente vê diversas outras acontecimentos no próprio Novo Testamento que leva para o Antigo Testamento, né? A Bíblia de uma forma conectada, né? Se a gente pode usar essa palavra, né? Dos nossos tempos de hoje, não é verdade? Isso. E é interessante ali, Leandro, que Jesus, ele em todos os momentos do seu ministério falou e se referiu à Bíblia como palavra de Deus. Mais à frente, nós podemos até fazer uma outra série de entrevista sobre a formação do cânon da palavra de Deus, né? Mas Jesus sempre se referia, e posteriormente, os homens de fé que talvez tenha mais importância para nós como cristãos, que foram homens que conviveram com Jesus, que estiveram com Jesus durante os 3 anos, quando eles começam, se você ler o livro de Atos, olha assim, quando eles começam o livro de Atos, e aí começa a ser descrito como a igreja cristã começou, a história da igreja cristã, os apóstolos não somente davam a Bíblia, a autoridade, o reconhecimento de palavra de Deus, não apenas davam, você vai ler também o livro de Atos, lá quando eles escolhem Matias, queria substituir Judas, aconteceu com Judas isso para que se cumprisse aquilo que o profeta falou em tal situação. Quando desce o Espírito Santo lá em Pentecostes, aqui se cumprisse aquilo que o profeta Joel falou naquele momento. E esses homens conviveram com Jesus, aprenderam com Jesus, deram à Bíblia autoridade de palavra de Deus, e não só isso. É interessante que eles defenderam a tese deles a tal ponto, olha só, a tal ponto de darem a vida por isso. Daria a vida por isso, porque se eles, creio na palavra de Deus, como no momento que está tudo indo bem, tranquilo, né? Agora, quando ou você crê ou você morre. Se você crê, você morre. Esses homens, se você ler a história também, até extra-bíblica da tradição cristã do primeiro século, esses homens, por crerem na palavra de Deus, foram Pedro, morto em uma cruz de cabeça para baixo, André, se não me engano, em uma cruz em forma de X, teve um que foi cortado ao meio, não me lembro qual deles agora. Não, era só coisa boa, só né? Coisa boa, né? Coisa boa. O único que morreu de morte natural, entre aspas, foi o apóstolo João, né? Mas depois de passar num tachinho de óleo fervendo, né? Então, quer dizer, esses homens ali, eles olharam para a Bíblia e a vida toda eles se reveriam à Bíblia, a esse livro, como palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós poderíamos levantar aqui, Leandro, podemos encerrar a nossa conversa aqui e dizer assim, se Jesus olhou para a Bíblia como palavra de Deus, e se os apóstolos olharam para a Bíblia como palavra de Deus, acabou a nossa conversa. Poderíamos terminar aqui, tranquilamente. Já seria suficiente. O que hoje a gente tem, eu já falei isso em alguns outros podcasts, né? Hoje nós vivemos numa era onde a gente tem muita informação. Mas nós somos a geração mais desinformada que nós já tivemos na face da Terra, porque da mesma forma que nós temos muita informação, as informações falsas, elas prevalecem com uma força tão grande, e assim, isso é até por se cumprir o que está nas Escrituras, de novo, né? Porque as Escrituras, elas falam que no final dos tempos, né, o amor de muitos iria se esfriar. E por causa disso, iriam se levantar falsos profetas, que iriam falar coisas que iam agradar o coração daqueles a quem estavam ouvindo. Sim. Então, ou seja, uma coisa leva a outra. Né? Se a gente for parar para analisar, aquilo que a Bíblia falou que ia acontecer, está acontecendo já, não é de hoje, né? Que a gente vem vivenciando, a gente vê, e para quem está dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, a gente percebe o próprio amor de muitas pessoas dentro da igreja se esfriando. A gente tem aí cultos que estão vazios, né? A gente vê um momento de louvor, as pessoas, sabe, como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse apenas assistindo uma apresentação, né, em vez de estar ali entregando uma adoração genuína ao nosso Deus, né, porque não é para aqueles que estão ali fazendo aquela obra, mas é para Deus. Então, a gente vê se cumprir nos dias de hoje o que a Bíblia falou que iria acontecer,
né? E aí talvez a gente possa pegar aquela galera aí daquela linha que fala assim, mas só porque a Bíblia falou, então aconteceu, porque a palavra tem poder. Claro, a palavra tem poder, Sim. mas a gente poderia mudar essa história. A gente poderia não aceitar, porque a palavra ela só tem poder a partir do momento que você recebe ela. Mas se você não receber, ela vai bater e vai voltar, e ponto final. Então a gente, às vezes, para receber coisa ruim, a gente recebe, né? Mas para receber aquilo que é de bênção, a gente não recebe. É um negócio louco que a gente vive nos tempos de hoje, né, pastor? É verdade. Porque às vezes, quando você olha para, como eu havia comentado, que vivemos um tempo de, digamos assim, de apostasia. Estamos num momento de que as pessoas creem em tudo. Teve até uma frase que eu vi há alguns anos em uma rede social que fala: as pessoas creem em tudo desde que não esteja na Bíblia. Né? Então há uma facilidade de receber tudo, né? Porém, quando alguém questiona e que está na Bíblia, já há um tipo de questionamento, né? Mas a Bíblia, ela é um livro, eu não digo que é um livro diferenciado, ela é um livro único. Não é à toa que quando nós olhamos para a história, nenhum livro foi tão perseguido como a palavra de Deus. Foram feitos muitos e muitos reis, governos, muitos sistemas políticos tentaram perseguir e eliminar, né? E a Bíblia continuou vencendo os séculos. Roma, por exemplo, perseguiu os cristãos, né? Esses apóstolos que nós falamos agora há pouco foram todos mortos. Roma. O que é o Império Romano hoje? Né? Mas a Bíblia, nós estamos conversando Bíblia neste momento, né? Então, porque é um livro vivo. A própria palavra de Deus fala, e é interessante, Leandro, que uma das posições que aqueles que estão nos acompanhando possam ter ideia, que a própria Bíblia, ela reivindica para si o peso de palavra de Deus. Ela mesmo, se você lê em Hebreus, fala toda a escritura, toda a palavra de Deus em 2 Timóteo 3,16, ela fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, para correção e para educação na justiça. Nós olhamos e vemos a própria Bíblia. A própria Bíblia, ela vai lá e se refere. Quando nós olhamos lá, quando acontece o nascimento, ou a gestação de Jesus, a gravidez de Maria, né? A gravidez, naquele momento Maria virgem ali, ainda a própria palavra de Deus fala para que se cumprisse o que Isaías falou em tal momento, em tal situação. E quando nós olhamos para a Bíblia, lendo também ela de maneira corrida, você pegar agora, vou tirar esse ano como eu fiz, esse ano eu estou fazendo a leitura corrida da Bíblia. Se você pegar esse ano e ler ela de maneira corrida, a Bíblia, você vai ficar admirado em quantas vezes que a própria Bíblia se refere a ela como inspirada por Deus, né? Então é interessante que a própria Bíblia, ela argumenta a favor de que ela é inspirada por Deus e que ela não é um livro comum, de que ela não é um livro, apenas um bom livro, é um livro inspirado por Deus. Tá, e assim, a gente sabe, né, que a Bíblia, ela não teve um único autor, né? A gente sabe disso aí, e esse é um argumento que eu uso com força, né? Esse eu acho que é um dos melhores argumentos que eu gosto de usar quando alguém vem questionar a Bíblia, né? Mas ela, durante quanto tempo, de fato, pastor, a Bíblia foi construída, né? Em que período ela, de fato, foi? Quanto tempo ela levou para ser construída? Por quantos autores? Como é que foi esse negócio? Na verdade, eu estou querendo provocar um pouquinho a situação, mas eu uso esse argumento direto. Legal, Leandro. Esse é um argumento que o pessoal costuma comentar muito, né? E eu vou dar um exemplo, Leandro. A sociedade muda, né? A sociedade muda. As opiniões mudam, né? Os pontos de vista são diferentes. Eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, talvez o pessoal que já participou do ensino médio vão saber um pouquinho melhor, houve um período na ciência, acho que no século XVII ou século XVIII, que se falava da teoria da abiogênese. Você lembra disso? Sim. Da biogênese, a teoria da biogênese, eu gostava um pouco de biologia, da biogênese e da abiogênese, né? A biogênese, se eu não me engano, me corrija se um professor de biologia me ouvir aí e me corrija se estiver errado, a biogênese, fizeram um teste lá, né?
colocaram um pouco de roupa velha, um pouco de comida abandonada, talco, e descobriram que daquele composto ali era capaz de sair vida. E por quê? Umas 4 semanas depois abriram aquele local lá, havia ratos lá dentro. Então criaram uma tese de que de coisas não vivas, olha só, nós estamos falando de 3, 4 séculos atrás, poderia surgir vida. Aí foram fazer os testes, aí depois veio o Louis Pasteur, que criou a pasteurização, a esterilização, né? Foram descobrir que na verdade não era aquilo, olha, era um teste científico, tá, na época. O que houve, na verdade, é que você abandona lixo lá, atrai rato e os ratos se multiplicam. Olha como nós estamos falando de uma diferença, talvez, eu não sei quando é que essa teoria foi, mas algo em torno de 300 anos, vamos colocar. Há 180 anos atrás, aqui na nossa região não havia cidade, era só mato praticamente índio, né? Então as opiniões mudam, as pessoas mudam, as culturas mudam, tudo muda. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, ela foi escrita aproximadamente, Leandro, varia um pouquinho de opinião, mas em 1600 anos foi o período que ela foi escrita. Muitos dos escritores, que ambos inspirados por Deus ali, que é o autor principal, que é o autor da Bíblia mesmo, mas ambos os escritores nem se conheciam. Não havia conhecimento de um com o outro, um não sabia a opinião do outro, mas quando você olha, ela vai se combinando a uma concordância tão plena. Nós vamos falando de 1.600 anos, não vamos falando de 150 anos, 300 anos, estamos falando de 1.600 culturas diferentes, realidades diferentes, e ambos elas vão se concordando, mesmo às vezes que o próprio autor não sabia. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que é bem interessante, o livro de Jó, né? O livro de Jó, ele é considerado o livro, talvez alguns aqui até poderão me questionar ou até duvidar daquilo que eu vou falar e criar uma polêmica aqui, né? Não é meu interesse apenas esclarecer, pode ser que alguém tenha uma opinião diferente da minha, e eu irei respeitar. Mas o livro de Jó, Leandro, ele é considerado por muitos estudiosos como o livro talvez o mais antigo da Bíblia. Né? E quando eles olham lá a forma patriarcal de Jó, do sacrifício patriarcal, alguns detalhezinhos ocultos ali assim, demonstram que ele é um livro muito antigo, uma civilização bem antiga, talvez perto de Abraão, ali assim, né? E quando você olha lá no livro de Jó, o livro de Jó, ele é um livro que demonstra paciência, ensina sobre a perseverança, mas a pauta, ele fala também sobre isso, mas na pauta principal de Jó não é a vida eterna. Ele está falando da luta de Jó, ele crê que o Redentor dele vive, que vai restaurar a sorte dele, e todos esses detalhes. Mas não é a pauta principal do livro de Jó falar sobre vida eterna, como é falado nos evangelhos, como é falado nas epístolas de Paulo. Mas é interessante que tem uma coisa lá que talvez o autor talvez poderia perceber, tá ciente ou não ciente. Quando Jó acontece a tragédia na vida de Jó, né? Eu não tenho os números exatos, vou chutar aqui aproximadamente, tá? Talvez não esteja correto, mas ele tinha 200 ovelhas, e Deus fala, quando restaurar a sorte vai ter o dobro. 200 ovelhas, 300 bois, 400 cabritos, vamos imaginar, né? E tinha 10 filhos, 7 meninos, se eu não me engano, e 3 meninas. Quando Deus restaura a sorte de Jó, né, que acontece lá no final do texto, do livro de Jó, que é um livro lindo, Deus restaura a sorte de Jó, das 200 ovelhas, ele passa a ter 400. Dos 300 cabritos, por exemplo, ele passa a ter 600. Dos 200 bois, ele passa a ter 400. Mas dos filhos dele, que ele tinha 10, ele tem só 10. Isso. Ele não tem 20. Mas se Deus falou que ia dar o dobro para ele, por que não teve 20? Porque diferente das ovelhas e dos cabritos, os filhos são eternos. Mas ele não fala isso, está oculto ali. Quando Deus... Porque os filhos que ele perdeu antes da tragédia, que morreram os 10, não se acabaram diferente da ovelha, né? Eles são eternos. Então o que acontece? Os 10 filhos de Jó que morreram antes estão na eternidade. Com mais 10 que ele teve agora, tem quantos? O dobro. Exatamente. 20, né? Então, é a própria, essa inerrância, assim, Leandro, ela vai mostrando, e talvez não seja a intenção do escritor de Jó naquele momento falar isso. A expressão era mostrar a perseverança, era mostrar a paciência, o temor de Jó. Mas quem estava guiando a mão dele era Deus, né? Era Deus. Isso, e essa inerrância comprova Exatamente. Isso. Então, a gente precisa olhar a Bíblia
com alguns outros olhares, um olhar mais analítico, com um olhar investigativo. Olha a Bíblia com olhar investigativo. Eu sempre aconselho, eu era muito cético, eu sempre fui muito cético até me converter. E aí, quando eu me converti, eu comia a Bíblia dia e noite, porque eu não acreditava naquilo tudo que estavam falando para mim, eu precisava ver. E eu comecei a viver alguns milagres que estavam na Bíblia, né? Eu comecei a vivenciar. E ali aquilo começou a mostrar para mim que a palavra era realmente poder nessa terra, que, né, era um manual que Deus deixou para a gente ir bem nessa terra. Então, meu Deus, olha, isso aqui dá assunto para uns 2, 3 podcasts. Sim, nós iríamos conversar somente sobre isso e teria assunto. Mas mas a nossa conversa está muito tranquila, pastor. Nossa conversa está muito tranquila. Eu acho que eu vou incendiar um pouco esse negócio. Eu vou incendiar um pouquinho, porque a palavra de Deus, como a gente conhece hoje, né? A gente sabe que ela foi instituída e organizada, né, depois de alguns concílios, né? Nós tivemos alguns concílios e aí depois de um determinado concílio, ela ficou construída da forma como nós conhecemos, né? Até um determinado período, que aí depois veio, se eu não me engano, Martim Lutero, né, que teve as teses, né? E aí houve também uma separação, aí tiveram alguns livros que permaneceram na Bíblia católica, mas na Bíblia protestante alguns livros não fizeram mais parte do cânon, né? Se eu não me falha a memória, nesses livros tem Macabeus 1 e 2, que tem na Bíblia católica. Agora não vou me lembrar de todos, né? Mas depois dessa separação, então houve essa divisão e a Bíblia que nós conhecemos, mas de qualquer maneira a Bíblia protestante, né, do cristão protestante, ela está toda inclusa na Bíblia do católico, né, ou do luterano, né, se eu não me engano a Bíblia luterana também, agora eu acho que eu vou falar besteira, não é igual, a Bíblia luterana ela segue a linha protestante, né? Segue a linha protestante. Então, a Bíblia católica é que tem realmente mais livros. Né? Agora, isso não quer dizer que uma ou outra seja certa ou errada, mas é a palavra de Deus. Sim. Né? Isso a gente precisa ter. Agora, por haver esses concílios, pastor, que houveram, isso não pode ter tido uma manipulação daqueles homens naquela época em função de uma necessidade política, geográfica, histórica, não poderia ter tido essa manipulação? Legal, Leandro. Leandro colocou fogo na nossa conversa aqui e colocou fogo em mim também. Não, legal. A gente poderia, talvez a gente poderia em um momento conversar mais, porque nós abriríamos aqui, seríamos mais um assunto, eu não quero desfocar, porque nós podemos conversar muito sobre a questão da formação do cânon da Bíblia, né? Principalmente do Novo Testamento ali, e há uma visão, alguns escritores, alguns filmes, às vezes passam, de que havia um homem, vou até pegar aqui o exemplo, né? Meu esboço aqui, esse livro aqui é usado cabe como palavra de Deus, esse não foi assim que aconteceu, tá? O que aconteceu, a formação do cânon do Novo Testamento, né? Vou citar depois o cito do Antigo, a própria Bíblia, a própria igreja foi reconhecendo como palavra de Deus, a igreja como todo. O que acontecia, por exemplo, houve algumas peneiras, digamos, que cânon é de certa maneira uma peneira, uma separação. A igreja começou, primeiro, somente livros escritos por apóstolos, por homens que andaram com Jesus. Somente livros homens que andaram com os apóstolos, né? Homens próximos de Jesus. Então a igreja começou a reconhecer, ali assim, por exemplo, se você pega Mateus, o Evangelho de Mateus, né? Era um livro que circulava até no primeiro século por todas as igrejas. Então, os livros que circulavam por todas as igrejas, a própria igreja, não foi um homem, eu vi uma vez que foi o Irineu, o pai da igreja que separou, não. A própria igreja, ela foi reconhecendo os livros do Novo Testamento como palavra de Deus. Quando havia de ter o que acontecia na época, muitas pessoas assinavam pelos apóstolos, fazendo de conta que seriam os apóstolos, mas não eram de fato os apóstolos, eram falsos ensinos, né? Porque eles na verdade nem escreviam, né? Eu acho que muitos dos apóstolos não sabiam escrever, então eles tinham escribas, né, que faziam para eles. E aí o que acontece? Quando a igreja ia lá e lia aquilo, né, ela via que havia contradições com o original,
com aquilo que está no Evangelho, com aquilo que está na Bíblia, que não poderia ser. Então a própria igreja, isso não foi um homem, foi a igreja como um todo. E no final, acho que um século e pouco, ela começou a reconhecer praticamente o cano do Novo Testamento como nós conhecemos hoje, né? Eu não quero entrar no assunto até para nós não nos prolongarmos muito, sim. Mas de certa maneira não foi um homem, tá, pessoal, que escolheu, ou umas pessoas que escolheram uma reunião, foi a própria igreja cristã que foi receber. Isso aqui é do apóstolo Paulo, isso aqui é do apóstolo Pedro, isso aqui. Então, com exceção, a única exceção da regra, tá? Sempre tem uma exceção da regra. A única exceção da regra é a carta aos Hebreus. Essa ali, nós não temos o autor conhecido. Então, a exceção dessa regra... Existe um achismo, né? Por causa da semelhança. Né? Das escritas. Isso. Então, acha-se, na verdade, que é o apóstolo Paulo o autor. Mas existem alguns estudiosos que dizem até que tem dois autores, o livro de Hebreus, isso. Né? Por algumas semelhanças de palavra, alguma coisa assim. Mas na verdade eu fiz isso só para dar uma incendiada aqui, pastor, porque a gente estava muito tranquilo, estava tranquilo, estava respirando bem, né? Respirando bem, né? Mas eu quero marcar assim um podcast para a gente falar sobre o cânon da Bíblia. É muito legal a história da formação, como ele aconteceu, né? Mas vamos deixar para um próximo momento, mas eu queria só dar uma cutucada, uma incendiada, porque esse é um assunto muito massa para quem estuda, né? Para quem já buscou informação, é muito legal conhecer a respeito da formação da palavra. Mas então, tirando o pastor desse fogo, né? Voltando a respirar agora, né? Retornando um pouquinho do que a gente estava falando, de fato, a gente tem então a Bíblia hoje dividida dessa forma como a gente conhece, né? E foi por homens que fizeram estudos detalhados, né? A gente sabe que não foi de qualquer jeito, né? Mas isso também é questionado, tá, pastor? Eu já ouvi algumas pessoas falando, já ouvi alguns comentários falando a respeito disso, né? Que, não, foram homens que escolheram o que vai ver e ler e tal. Mas, vocês não podem perder, nós vamos falar um podcast só sobre a formação do cânon na Bíblia. A formação do cânon. Tá prometido. Não, legal, Leandro. Vou deixar o senhor retomar o raciocínio aí. Aí tu havias me comentado sobre algumas pessoas terem, acho que se não me engano, ali que nós acabamos saindo um pouquinho, com relação a algumas pessoas que questionam se a Bíblia sofreu alteração, né, no decorrer dos séculos, porque muitos têm essa opinião, né? Vamos imaginar, a reforma protestante, ela aconteceu no ano 1500, né? Então, praticamente havia as igrejas ortodoxas russas, a igreja ortodoxa grega também, mas, de certa maneira, era o mais que dominava o mundo, digamos assim, era a igreja católica. Então, muitos vão dizer, mas então naquela época, um líder católico foi lá e alterou, algumas pessoas poderiam dizer, e é algo que se espalha muito, né? Numa primeira fala parece fácil, ele era um líder, era uma igreja única, né, vamos imaginar, então ele pegou e alterou ali de acordo com a opinião, houve algumas alterações. Primeiro, isso seria praticamente impossível, né, eu vou passar por dois, mas só um já seria suficiente. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se espalhou pelo mundo todo. Esse livro aqui, né, havia bibliotecas em Alexandria, havia esse livro no Egito, havia em Éfeso, havia na Europa, havia na Grécia, havia em todos os lugares do mundo que a gente possa imaginar esse livro. Então, o que aconteceu? Se alguém fosse alterar, eu, de maneira monocrática, vou alterar uma parte, as outras versões iriam voltar, tá contradizendo aqui, porque qual dessas versões? Nós haveríamos hoje de ter, sei lá, talvez 10, 15 Bíblias totalmente diferentes, não é o que aconteceu. Então, isso já prova que não houve uma alteração da Bíblia como de essência. Né? Só que é interessante, Leandro, que eu costumo falar que a própria a arqueologia, ela costuma comprovar a veracidade da Bíblia. A arqueologia tem avançado no decorrer dos séculos, cada vez mais tem descoberto, agora nesse último século, agora passado, talvez foi do momento que mais se achou utensílios arqueológicos, e cada vez que se acha algum utensílio arqueológico da história de 2000 anos, de 2500 anos, cada vez que vai achando algum utensílio arqueológico, esse utensílio vai comprovando
aquilo que a Bíblia já falava. Porque às vezes algumas pessoas falam, mas a história, não há nenhuma comprovação histórica sobre tal personagem. Aí você fala, não há porque não acharam ainda. Né? Não foi localizado. Daqui a pouco você vai lá e acha, achamos sobre Nabucodonosor, tá lá um achado arqueológico sobre Nabucodonosor. Então, cada vez que a arqueologia vai cavucando, vai trabalhando, vai achando. Eu notei aqui apenas 2, tá, Leandro, para passar para as pessoas. Claro que isso aqui nós poderíamos passar horas, 2 anos falando sobre isso, né? Mas eu citei apenas um, que em 1961, na cidade de Cesareia, né, foi achado uma pedra. Vamos trazer uma pedra bem. Porque muitas pessoas questionavam, por exemplo, o personagem que nós costumamos falar, é bem conhecido, né, bíblico, chamado Pilatos, né? Aquele que lavou a mão no dia da crucificação de Jesus, foi um dos que julgou Jesus. Não havia nenhuma comprovação histórica dele, da existência dele. As pessoas dizem, não, Pilatos não tinha na Bíblia, não apenas foi inventado, foi uma analogia, ou não existiu. Tá aí a prova de que a Bíblia não é real, esse personagem não tem nenhuma comprovação. Em 1961, agora, estamos falando de 70 anos, é isso, né? Foi achado em Cesareia um material lá, um utensílio assim, né, com a inscrição Pilatos, prefeito da Judéia. Aí não precisa de mais nada, né? Precisa, pronto, né? Já localizou uma das provas fenomenais ali. Assim. O que a galera muito vai, quem não é crente, né, vai justamente pelos fatos históricos, né? E pelas descobertas arqueológicas. Só que a gente também precisa tomar cuidado que muitos fatos históricos foram alterados, né, de acordo com os interesses daquela época, né? A gente sabe que tem livros, né, que contam a respeito do descobrimento do Brasil, por exemplo, né, que a gente hoje tem conhecimento de causa que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro que botou o pezinho aqui, né? A gente sabe disso, né? Teve um famoso espanhol que entrou pela Amazônia, e etc. Então, a gente também tem que cuidar. Não vou acreditar na Bíblia, beleza? Então você vai acreditar em quê? Sim. Porque se a Bíblia é um livro que foi escrito ao longo de 1.600 anos, por diversos autores diferentes, em que o centro da Bíblia é Jesus, ao longo de 1.600 anos, porque em Gênesis 1 fala lá, no princípio era Deus, né? Então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Meu Deus, já em Gênesis já existe a pluralidade de Deus. Que pluralidade é essa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles já existiam na fundação do mundo, na criação do mundo. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam lá. Estava lá, porque em Gênesis. Então, só por aí a gente já começa a ver que as coisas não são bem da nossa cabeça. Eu não vou acreditar na Bíblia. Beleza, não tem problema nenhum. É a mesma história do cara falar assim, eu não acredito que Deus existe. Ok, mas isso não tira a existência do Criador. Ele não deixa de existir por isso. Ele não deixa de existir porque tu não acredita. Ponto final. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, porque isso tem afastado as pessoas da presença de Deus, né? E o objetivo nosso do podcast, acima de tudo, é de fato pregar a palavra de uma forma simples, né? Sem a religiosidade, sem o jugo da religiosidade, para que mais pessoas possam viver uma vida de excelência que o próprio Jesus falou que nós teríamos, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Então, vocês farão coisas maiores do que eu fiz, ou seja, é uma promessa. Né? E se a gente não está fazendo, é porque a gente não está crendo. Isso. Então, é um processo louco esse negócio, né, pastor? Isso. E é interessante, tu citou ali o Gênesis, né? Naquele momento também, que provavelmente foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, lá está ele escrevendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá está a Trindade, o escritor, vamos dizer que o autor é Deus, né, mas o escritor Moisés nem tendo ciência praticamente do todo, porque a revelação ela é progressiva, né? Então não tinha nem, mas estava lá escrevendo a Trindade ali, e mais adiante, quando Abraão aparece, também os 3 anjos, e vários momentos. E outra coisa que é interessante,
e a nossa audiência pode perceber isso também, uma das coisas que provam a inerrância ou a seriedade da palavra de Deus ou a inspiração divina, que nós temos uma coisa, todos nós, quando nós falamos, por exemplo, tu citou Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, né, que botou o pé. Quando você vai lá, quem é Pedro Álvares Cabral? Nós não conhecemos muitos detalhes, os historiadores talvez podem conhecer mais detalhes, mas dificilmente, mesmo os historiadores mais detalhados, vão conhecer os lados mais obscuros de Pedro Álvares Cabral. Os erros, não vou citar atitudes, mas coisas feias que ele poderia ter feito, coisas de baixo nível, vamos imaginar. Por quê? Ficaria chato para a história do Brasil nós descobrimos que Pedro Álvares Cabral cometeu, por exemplo, um crime ou uma coisa muito... O que acontece? Quando nós vamos contar uma história, não que se mente, mas apenas relata as coisas mais de uma maneira mais bonita, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é assim que acontece. Tu pega, por exemplo, eu sou apaixonado pela história desse homem, meu filho tem esse nome, né? Que é Davi. Davi é um dos maiores líderes da história do povo de Deus, da Bíblia. E a Bíblia, eu não vou entrar no detalhe, mas nós sabemos o que Davi fez. Um adultério, um assassinato. Se ela fosse alterado, como muitos dizem, não teria. Oculta essa parte. Retira essa parte da biografia de Davi. Não, várias partes em que Deus fala, mata, executa, o povo não pode sobrar nada, não pode pegar nada. Queima tudo. Meu Deus, imagina, que Deus é esse? E isso também muitos questionamentos que as pessoas falam, mas que Deus de amor é esse que manda matar, queimar, destruir, né? Mas não vamos entrar nessa questão. Isso é outra polêmica. Isso deixa o troço quieto pra lá. Isso já é para um outro podcast. Já só aqui já tem 3 podcasts. Eu acho que o Leandro está abrindo muitas frentes ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. É porque a gente vem trazendo, né? Quando você busca conhecimento que você lê, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento. É lindo. Quando eu fiz teologia, eu buscava muito conhecimento do Antigo Testamento, porque eu queria entender quem era o Deus da Bíblia. Isso. Né? E ali eu saciei a minha fome, né? Porque eu buscava conhecimento, às vezes, em escola bíblica, em pregações, mas eu não conseguia o desejo que eu tinha. Até que uma pessoa falou assim, cara, tu pergunta demais, meu irmão, vai fazer um seminário. Eu falei, cara, que maneiro, vou fazer um seminário, então, vou aprender a Bíblia. E aí foi ali que eu comecei e conheci muita coisa, né? E hoje a gente vai conversando, vem muita coisa na cabeça e tal, e programa de rádio que eu já tive também, então as coisas vêm muito na mente, né? Mas, pastor, voltando aqui pro nosso tempo, que a gente já foi passeou várias vezes, mas voltando aqui, é de fato uma palavra inerrante. Inerrante. E interessante, desculpa interromper, Leandro, que tu comentou sobre o Antigo Testamento, né? Tá apaixonado pelo Antigo Testamento. Não sei se tu deve ter conhecimento ali dos achados dos papiros do Mar Morto. Sim. Foi assim, foi o maior, se você quiser em casa procurar depois, os papiros do Mar Morto, o papiro de Qumran, foi o maior achado arqueológico da história. E até então muitas pessoas, digamos assim, se você lê aqui a história dos papiros do Mar Morto, e é impossível você dizer que a Bíblia foi alterada de alguma maneira ou que ela sofreu algum tipo de alteração. Lá na década de 40, se eu não me engano, para contextualizar apenas, né, havia um rapaz lá em Israel que estava cuidando das ovelhinhas, os cabritos lá, aqueles muitos pastores lá, beduínos, e ele tinha a impressão que uma daquelas ovelhinhas fugiu. E aí ele foi atrás dela e ele imaginou que ela tinha entrado numa daquelas cavernas que tem muito lá em Israel. E aí ele estava lá procurando, como ele não queria entrar, vai que tem cobra, tem bicho lá dentro, não sabe? Ele resolveu jogar umas pedras lá dentro. E quando ele jogava as pedras lá dentro, ele começou a escutar barulho de porcelana quebrando. Jogava pedra, tá ali, né? Resultado, ele foi lá, chamou o pai, chamou a mãe, chamou a vizinhança, chamou todo mundo e foram entrar lá. Eles descobriram lá dentro que naquela região ali os vasos, havia uma comunidade de essênios no primeiro século, né? Então, ninguém sabia exatamente o que aconteceu com aqueles essênios, foram mortos, guerra, o que aconteceu, mas esses essênios, eles, sabendo que provavelmente o fim estava chegando próximo, resolveram guardar papiros, rolos, dentro de vasos, e por muita coincidência, eles guardaram lá, fecharam,
com a umidade lá extremamente protegido, não era nem muito quente, nem muito frio, manteve a temperatura similar durante 2000 anos. Quando eles retiraram com todo cuidado mesmo, ali assim, aí levaram, foram vender, hoje está em vários museus do mundo esses papiros ali, esses pergaminhos, e quando eles foram desenrolando e foram estudando e foram lendo, então estamos falando do século I ali, da nossa era. Alguns desses livros até mais antigos, porque eles usavam já no século I, Sim. talvez no século II a.C., ali assim. Praticamente toda a Bíblia que nós temos aqui, com exceção do livro de Esther, estava lá. É claro que parte de Isaías estava quebrada, não conseguiu traduzir, mas pasme, para aqueles que acham que a Bíblia sofreu com as alterações, com as traduções, quando os estudiosos começaram a traduzir aqueles pergaminhos, exatamente igual o livro que nós temos hoje. O livro de Isaías que a gente lê era o livro que eles liam há 2000 anos atrás. Será que Deus guardou assim, ficou com a mão assim em cima, protegendo, e fala assim, não, eu vou mostrar só quando eu quiser mostrar. Não, vai lá agora, tá? Vai lá. Eu tô questionando demais, vai lá olhar esse negócio aí. O pessoal tá muito na dúvida, né? Não, porque não tem outra explicação, cara. O Deus que a gente segue, ele é o mesmo de ontem, hoje, vai continuar sendo eternamente. Isso não muda. Isso só mostra o caráter imutável do nosso Deus, né? Em relação à palavra dele, que é a coisa que ele tem um verdadeiro amor. Tanto é que quando destruíram lá, ele falou para Moisés, faz de novo, vem cá, vou te mostrar de novo, conta aí. Escreve aí de novo que eu vou falar para ti. Então, assim, Deus, ele tinha e tem, né, um verdadeiro amor pela palavra dele, porque ali é poder, essência, né? Essência de Deus nessa terra. E muitos ainda não perceberam, né? Não perceberam esse negócio, né? Talvez até Jesus voltar, todos percebam, né? E me dá a impressão realmente, Leandro, que Deus guardou, porque vamos imaginar 2000 anos, quantas guerras, quantos soldados passaram lá em cima, quantas pessoas passaram por lá, era uma caverna, então certo que é uma região deserta, né? Mas quantos beduínos passaram com cabritos por lá, e somente agora Deus quis revelar. Sim, né? Até para mostrar para nós, ó, a mesma Bíblia que nós temos aqui hoje, do Antigo Testamento, que tu quer apaixonado pelo Antigo Testamento, Leandro, é a mesma. O livro de Isaías que nós lemos é o mesmo que eles liam há 2.400 anos atrás. O livro de Salmos é o mesmo. Toda a Bíblia estava lá, mostrando para nós. Alguém tem dúvida? Está aqui ó, a resposta. Vocês que estão em casa, até se quiser depois, e tiver dúvida, né, procure isso. Papiros Mamortos, achados de Kerman, assim, e você vai ter ali, apenas o livro de Esther, que não esteve nesses pergaminhos lá. O resto, toda a Bíblia que nós conhecemos do Antigo Testamento estava que massa, lá. Né? E isso foi um achado lá na década de 40. 40, acho que foi 40, 50, 40, 50, assim. E essa história a gente estuda, inclusive, isso em seminário, né? Legal. Nos seminários a gente estuda a respeito disso. Mas, enfim, isso é contexto histórico, né? Qualquer um consegue buscar na internet de uma forma bem simples, bem rápida, né? Mas, pastor, então me diz, a gente pode, deve, de fato, a gente questionar a Bíblia? Que se a gente questionar, a gente vai ser deserdado por Deus, Deus vai deixar a gente de lado, vai deixar de falar com a gente porque a gente está questionando, vai ficar de mimimi com a gente porque a gente está questionando. O que o senhor me diz? Não, de maneira nenhuma, Nós aqui, você pode questionar a Bíblia ela está aí, Deus, até de certa maneira, como eu falei, Davi questionou, Jó de certa maneira questionou, os Salmos questionam, né, com temor, entendendo que nós somos criatura e ele é criador, mas não há problema nenhum em questionar Deus. E eu tentei passar de alguma maneira algumas posições para que a audiência possa entender, compreender ou esclarecer de certa maneira o porquê nós entendemos e vemos que porque a Bíblia é inspirada por Deus. Mas eu quero deixar um último desafio para a audiência, se tu me permitires, Leandro. Claro, à vontade, pastor. Eu faço um desafio. E talvez esse seja, se não o maior, um dos maiores comprovação de que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um lindo livro, não é um livro muito grande, não é um livro histórico que durou mais de 2000 anos, não. A Bíblia não é um livro comum. Eu faço um desafio para você que está nos acompanhando. Livros bons, então eu vou citar aqui Machado de Assis, talvez, Shakespeare, né, que é muito bom. Tente achar uma pessoa, Shakespeare, que leu Shakespeare e que teve o seu casamento restaurado,
largou as drogas, largou os crimes, largou a violência, se tornou um novo homem, uma nova mulher. Talvez pode ser com muita dificuldade, possa ser que aquele homem lá entrou no caminho, mas agora, se você pegar, muito provavelmente o próprio pessoal que está nos ouvindo aqui conhece, um cunhado meu que estava todo errado, um familiar meu, alguém, você vai ver quantas e quantas pessoas que foram expostos, como eu e tu, né, Leandro? Que foram expostos à palavra de Deus e tiveram a vida transformada. Então eu digo assim, Leandro, que talvez uma das maiores comprovações de que esse livro aqui não é um livro comum, que esse livro aqui não é apenas um livro, que ele é um livro, é o poder transformador dele. Ele transforma vidas, ele transforma pessoas. Nós olhamos aí, quantas pessoas que nós conhecemos, né, na nossa rede, na nossa vida social, que estavam no alcoolismo, estavam perdidos, estavam errados, estavam na criminalidade, estavam numa vida promíscua, hoje estão lá com a vida restaurada, casamento feliz, filhos. Eu creio que uma das maiores comprovações de que esse aqui não é um livro comum, que ele é a palavra de Deus, é o poder transformador dela. Sim, e testemunhos não faltam, né? A gente teve aqui no nosso podcast mesmo testemunhos maravilhosos aí do nosso irmão Henrique. É verdade, né, o Henrique passou por momentos ruins aí nas drogas, né? Hoje é vice-presidente da nossa igreja, ministro de louvor, músico, adorador, vida transformada, casado, filho, empresa. Cara, não tem muito o que falar, né? Só quem viveu, quem tem essa experiência é que pode realmente chegar e testemunhar. E a galera que está assistindo, o nosso convite é o mesmo. Leia a palavra de Deus. Não se deixe enganar por aquilo que nós estamos falando, né? Porque tem muita gente falando muita coisa pela internet, trazendo diversos tipos de ensinamentos, mas o ensinamento que permanece ao longo de séculos e séculos e séculos é a palavra de Deus, né? A gente tem ela hoje em livro, tem ela em forma digital, né? Tem para tudo quanto que é gosto, tem a versão atualizada, a versão moderna, não sei o quê, enfim. Mas a essência da palavra é a mesma, é Jesus o tempo todo. Então isso é uma coisa que a gente precisa pregar e falar essa verdade, porque hoje a gente vê muitos movimentos contrários, né, de quererem até alterar a Bíblia, né, porque ela mexe, né? Ela toca em determinados assuntos que a sociedade ela não quer, né? A Bíblia ela traz luz, a palavra de Deus, aquilo que está em oculto, ela revela, não tem como ficar em escuro, né? Onde entra a luz, se está num quarto escuro, acende a luz, vai mostrar tudo que tem. Essa é a Bíblia. Então, hoje a gente tem uma sociedade que não quer luz. Né? Que quer continuar nas trevas. Se quer continuar nas trevas, deixa a Bíblia fechada, não abre, porque se abrir a Bíblia e começar a ler, você vai ser invadido pela luz, não vai ter jeito, não tem outro caminho, porque nós fomos feitos, se eu estiver errado, pastor, me corrige, nós fomos feitos para andar na luz. É verdade, porque Deus é luz, não é isso? E é interessante que um salmo que eu sempre costumo citar, né? Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Exatamente. Então, esse livro aqui, seja impresso, seja digital, seja a versão que for, ele é lâmpada para os nossos pés. Ele não é um livro comum. Ele manual de vida, né? Manual de vida. Tem todas as áreas. Se você quer saber sobre casamento, tem lá. Se você quer saber sobre relacionamento sexual no casamento, tem lá. Finanças, tem lá. Crianças, como criar os filhos, como se relacionar com dinheiro, né? Meu Deus do céu, Provérbios? Provérbios é fenomenal. Provérbios, aula de finanças na veia. Quer fazer faculdade de finanças, querido? Provérbios. Vai em Provérbios, você vê só. Se não vai, né? Quer saber como tratar a esposa? Isso. Vai lá no livro de Salomão, Cantares de Salomão. Isso. Né? Eu não posso falar muito não, que tem gente acompanhando a gente aqui no estúdio que não pode ouvir essa. Não, mas tem de tudo, pastor. Tá ali, tá tudo ali. Só erra quem não quer ter o conhecimento que tá ali disponível, não é verdade? Pastor, eu quero deixar para o senhor fazer as considerações finais. Amém. Né? Obrigado, Leandro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao senhor, porque a gente falou do tema que é o nosso podcast, eu estou muito feliz por isso, né? Da gente poder falar, né? De forma bem aberta se a gente pode ou não questionar a Bíblia, né? E eu
deixo aberto para o senhor fazer Amém. as suas considerações finais aí, deixar o seu recado, endereço da igreja para a galera conhecer, visitar, né, frequentar. Amém. Obrigado, Leandro. A nossa igreja está lá em Blumenau. Você que estiver passando por Blumenau lá, vai ser uma alegria muito grande receber. Nosso endereço fica na Rua das Missões, 1421, ali no bairro Ponta Aguda. Se você estiver passando por lá, vai ser uma alegria receber vocês. Temos culto domingo às 19 horas. E se você passar por lá, fale, olha, eu lhe vi no podcast e cheguei aqui por esse caminho, né? E também quero comentar vocês, talvez você já conhece a palavra de Deus, você já teve a experiência, mas hoje foi um momento talvez de relembrar algumas coisas. Talvez você tenha alguma pessoa que estava na dúvida e pode esclarecer algumas questões, ou até você que talvez conhece, tem um amigo, um cunhado, às vezes, né? Os cunhados são os piores, né, Leandro? Um cunhado que não quer crer na Bíblia como palavra de Deus. Talvez encaminhe esse podcast para ele assim, ele pode, talvez, quem sabe, possa de alguma maneira esclarecer, né? Então, e você que não teve a experiência, você talvez terminou essa nossa conversa aqui, mas ainda está na dúvida, como o Leandro comentou, não há problema nenhum em questionar. Faça uma oração sincera. Você, Deus, no seu quarto, no seu banheiro, na sua sala ali. Deus, eu não consigo crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Me direciona. Não tenha dúvida, não tenha medo de questionar a Deus. Ele está esperando esse questionamento e ele vai se revelar a você. Se você estiver com o coração aberto, ele vai revelar e mostrar a palavra dele para você. E essa palavra vai gerar vida. Como tem gerado na minha, na do Leandro e de milhões de pessoas. Então eu quero agradecer aos que nos acompanharam e agradecer ao Leandro aí pelo convite. Legal, pastor. Eu também vou aceitar o convite. Eu ainda não estive lá. Eu preciso ir lá visitar a sua igreja, conhecer realmente. Ainda não estive lá. A gente já tem um relacionamento há bastante tempo, né? Mas eu nunca estive lá. Mas a gente não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Então, gente, galerinha, ó, vocês que estão acompanhando a gente aqui, eu vou ter que falar, porque senão eu tô vendo que tem muita gente que acompanha que não faz. Faz a sua inscrição no canal. Aproveita agora para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, marcar lá todas as notificações, que aí quando o próximo vídeo subir, você vai ser notificado no conforto da sua casa, vai receber o seu vídeo, vai assistir, vai poder entender e conhecer um pouco mais da palavra de Deus de uma forma bem simples e tranquila, tá bom? E compartilha com seus amigos, leva para outras pessoas, porque você pode ser um missionário da palavra de Deus pela internet, através do YouTube, através das redes sociais. Você pode compartilhar e você levar a palavra para alguém que está precisando. Eu sempre falo isso no programa que eu agora não estou tendo mais, né? Mas eu tinha um programa ao vivo numa outra rede social. E eu falava sempre isso, seja um missionário da palavra, né? Compartilhe, né? Leva para outras pessoas, porque a gente não sabe quem precisa, quem pode precisar ouvir uma palavra, né? Então é isso aí, galerinha. Mais uma vez eu agradeço pela audiência, pela presença de cada um de vocês aqui. E olha, não se esqueçam, será que a gente pode questionar a Bíblia? Hoje a gente respondeu aqui. Então, e o que você acha? Obrigado pela sua audiência e até um próximo programa.